Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Vamos começar falando das Americanas. Uma associação pediu bloqueio dos bens da PwC, a PricewaterhouseCoopers, e acusou a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, de negligência no caso Americanas. A Abradeconte quer ainda a suspensão das atividades de auditoria enquanto o caso não for esclarecido. A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador, a Abradeconte, ajuizou uma ação civil pública pedindo a responsabilização da auditoria PricewaterhouseCoopers e da Comissão de Valores Mobiliários por omissão e negligência em relação ao caso Americanas. A associação pede o bloqueio dos bens da auditoria responsável pelos balanços da varejista e acesso às investigações da CVM sobre o caso. Pede ainda que a autarquia seja proibida de aprovar relatórios produzidos pela Price até que a situação das Americanas seja apurada. A CVM diz que vem exercendo seu poder de polícia e que montou uma força-tarefa para investigar o caso. A Price ainda não se manifestou. O que leva um investidor, preste atenção nisso aqui agora, hein? O que leva um investidor, ou até mesmo compradores e fornecedores, em adquirir uma mercadoria, uma ação, fazer um investimento ou ter uma relação comercial com uma determinada empresa, é justamente a confiança, a credibilidade. Confiança é o termo utilizado pela PricewaterhouseCoopers Brasil em sua página principal quando você acessa o site. Justamente o que veio posteriormente a abusar de maneira indigna e cruel com os brasileiros, diz o texto da associação. Os advogados citam, por exemplo, o escândalo da Enron, empresa levada à falência após a descoberta de fraudes contábeis em 2001 nos Estados Unidos, que terminou também com a condenação da empresa de auditoria Arthur Andersen, que era a número 2 do mundo e que desapareceu, fechou as portas depois disso. É um grande exemplo da capacidade de uma empresa de auditoria de causar prejuízo, dizem eles na ação. Não à toa a Arthur Andersen, após sofrer a condenação por camuflar dados reais da Companhia Norte-Americana de Energia, veio a fechar as portas e desaparecer enquanto auditoria. Em relação à CVM, a ação questiona a aprovação dos relatórios feitos pela Price, no caso da varejista. Não obstante a abertura de procedimentos oriundos do Poder Fiscalizatório de Polícia, é fato que a negligência da CVM deve ser devidamente apurada por este juízo. A associação pede liminar para bloqueio imediato dos bens da Price aqui no Brasil, sem prejuízo do pagamento de salários e fornecedores, obviamente. Pede ainda que a empresa seja suspensa temporariamente de participar e emitir relatórios relacionados ao mercado de capitais. Com relação à CVM, pede a apresentação de todas as investigações sobre o caso, com atualizações a cada 15 dias e um relatório detalhado sobre todas as auditorias da empresa feita pela PricewaterhouseCoopers. Olha, tudo isso é muito importante. O Brasil é uma terra de bananas, né? A nossa impunidade campeia porque todos os órgãos regulatórios são, nesse sentido, parte do problema e não da solução. O sistema judiciário foi feito para garantir a impunidade. Essa é a realidade brasileira. Isso precisa mudar. Ações como essa pode ser um ensejo, uma luz, um fio de esperança de mudança. Devemos prestigiar ações desse tipo. Precisamos elogiar ações dessa natureza. A crise das Americanas gerou uma série de ações aí na defesa dos acionistas, de consumidores, de investidores, e é importante estar acompanhando tudo isso, se mantendo a par do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, a gente aqui procura pôr um pouco de luz sobre tudo isso. O Abílio Diniz deu uma entrevista agora no Broadcast do Estadão, que é um site de notícias do estado de São Paulo, que eu acompanho, do jornal, e ele disse o seguinte, que ligou para os acionistas de referência das Americanas, o trio Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Teles. E ele disse que não comentou e não discutiu sobre o rombo de 20 bilhões de reais no conglomerado.
E Abílio disse o seguinte: eu acredito que é possível que nem eles saibam o que está acontecendo dentro das Americanas, disse Abílio Diniz. É possível que nem eles saibam o que está acontecendo dentro das Americanas. Eu não tenho as informações, o caso é complexo, eu não quero cometer leviandade. Na avaliação de Diniz, o caso das Americanas não afeta o varejo brasileiro, a relação do varejo com os bancos, nem causa desconfiança generalizada sobre os ativos brasileiros do exterior. Eu tenho contato muito com os investidores franceses e nenhum investidor francês me perguntou sobre este assunto. Bacana a posição do Abílio, bom ele trazer essa tônica do investidor estrangeiro que não está preocupado com este assunto. E é importante a gente entender essa dinâmica, essa lógica. Clóvis, você acha que o Abílio está só fazendo uma política de boa vizinhança, porque afinal ele é amigo do Lema? Olha, eu acredito que pode ser verdade isso, que o Lema não saiba o que estava acontecendo, não sabia o que estava acontecendo. Isso é possível, é preciso dar tempo. É por isso que eu digo, é preciso apurar. É preciso punir, mas não é necessário e não é razoável nós pré-julgarmos. Toda vez que você pré-julga, você é leviano, você é ordinário. Toda vez que você pré-julga, você é leviano, você é ordinário. Entendeu? Você se torna um safado, porque está pré-julgando outro ser humano. Isso não se faz. É preciso dar tempo para que o tempo seja o senhor da razão. Agora, é preciso sim cobrar celeridade, é preciso investigação e é preciso punição dos devidos culpados, mas é preciso dar tempo. Não podemos sair acusando com o dedão. Lembre-se que tem 3 dedos voltados contra você na hora que você põe um dedo apontado para outra pessoa. Isso me ensinaram, eu nunca esqueci. Não seja leviano. Né? Só os medíocres são levianos, não seja assim, entendeu? Reflita, para ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa, é importante, né? Até para dar bons exemplos para seus filhos, seus netos, seus amigos, seja uma pessoa do bem, tenha certeza, o universo lhe retribuirá. Olha, temos um fato novo, o fato novo foi exatamente o fato relevante da Oi, no dia 1º saiu o fato relevante da Oi, fazendo menção de que a empresa está buscando uma tutela de urgência cautelar em segredo de justiça, como é praxe em pedidos como este, para a suspensão da exigibilidade de certas obrigações assumidas pela companhia, visando a proteção do seu caixa e, consequentemente, a continuidade das negociações com seus credores de forma equilibrada e transparente. Esse fato relevante foi divulgado no dia 2 de fevereiro pela Cristiane Barreto Salles, diretora financeira e relações com os investidores. Esse fato relevante, ele traz aí o quê? Vamos lembrar, a Oi no início deste ano, no final do ano passado, ela saiu da recuperação judicial. O primeiro ponto a fazer uma reconstituição histórica. 14 de dezembro saiu da recuperação judicial. Antes disso, o presidente da Oi, Rodrigo Abreu, disse que poderia sair a qualquer momento, que nada impedia mais a empresa de sair da recuperação judicial. O Ministério Público tinha pedido, em outubro, se não me falha a memória, um estudo de uma empresa independente provando que a Oi teria fluxo de caixa para pagar seus compromissos por 3 anos seguintes. Esse estudo foi contratado pela Oi, foi pago pela Oi e divulgado para o Ministério Público e para a Justiça. Isso veio à tona, saiu em toda a mídia, de que a Oi estava tranquila, teria uma inserção aí de 11 bilhões de reais nesses 3 anos e que seria suficiente para pagar todos os seus compromissos. Dito isso, o juiz, na boa fé, decretou o final da recuperação judicial em 14 de dezembro. Esse é o contexto que a gente tinha. Uma declaração do presidente, um estudo independente e a conclusão da RJ do juiz. Temos um fato novo. Este ano, até o fato do dia 2, que foi divulgado no dia 2, a Oi estava fazendo um processo, tentando fazer um processo de reestruturação de dívida. Por quê? Porque ela ainda tinha uma dívida alta, era 21 bi, a dívida bruta, com credores. A dívida líquida estava na casa de 18 bi e pouco, 21 bi e meio, dívida bruta.
no final do ano passado, e a empresa então queria fazer uma negociação. Havia uma série de possibilidades, inclusive da criação de uma nova empresa, a Oi Fibra. Essa Oi Fibra se tornaria independente, seguindo a mesma estratégia da Vital. O Santander avaliou a Oi Fibra em 11 bilhões de reais. A Vital foi avaliada em 27 bilhões de reais. A participação da Oi na Vital é 9,4 bi, com mais 11 bi, isso aí já vai a 20,4 bi. Então, quer dizer, é uma situação patrimonial que dá um certo conforto, que sinaliza que essa empresa tem um faturamento de 10 a 11 bi por ano, e que isso seria suficiente para a Oi conseguir mitigar a sua situação. Obviamente era preciso fazer um alongamento dessa dívida, sobretudo porque tem uma parte da dívida que vence em 2025, é curtíssimo prazo, estamos em 2023, e essa dívida de curto prazo é da ordem de mais ou menos de 10 bi, que já vence agora em 2025, e é uma dívida que sofre influência do dólar, que é uma dívida com fundos estrangeiros. Então, dólar sobe, ela cresce, dólar cai, ela baixa. Então, alargar mais essa dívida é bom, é inteligente. E a Oi vinha fazendo tratativas. Parece que as coisas não estão andando adequadamente, e aí a Oi surgiu agora no dia 2, dia de Iemanjá, com essa notícia de que precisava de uma medida urgente, de uma medida cautelar para se proteger contra possíveis pedidos de bloqueio do seu caixa, do seu patrimônio, e para que ela então tenha tempo de continuar as negociações com seus credores de forma equilibrada e transparente. Bom, isso nos leva a um novo território, luz amarela acende. Por quê? Porque eu acho que numa empresa como a Oi, eu disse isso ontem, você não pode ficar preso aos indicadores porque estão todos distorcidos por conta da dívida da empresa. Mas você precisa, óbvio, acompanhar o quê? Acompanhar a gestão. A gestão ela se baseia em você olhar o planejado e o executado, o que a liderança planejou e executou. É isso que você tem que olhar. 2020, tudo certo. 2021, tudo certo. 2022, tudo certo. Tudo que foi prometido foi executado, foi entregue. Maravilha. 2023 vem uma surpresa. O que foi prometido, que era uma empresa que estaria fora da RJ, com uma vida tranquila, com uma boa gestão de fluxo de caixa, e aí somos tomados por essa surpresa do fato relevante. Nos colocamos agora num território cinzento, onde eu vejo aí a credibilidade do gestor, do Rodrigo Abreu, indo para o buraco. Ele ainda não falou nada, temos que aguardar para ver se ele vai falar alguma coisa. Mas de toda sorte, neste momento, eu digo a vocês que a credibilidade dele está seriamente arranhada, porque o que ele disse que ia fazer, não está fazendo esse início de ano. Então, para mim, está sim a credibilidade arranhada. E aí agora fica aquela coisa, o que esperar? Para quem está no papel e viu sua desvalorização crescer aí no último ano, mais de 70% de desvalorização, tem muito o que fazer, ou você realiza o prejuízo ou você espera. Clóvis, você vai fazer o quê? Eu vou esperar. Hoje em dia eu tenho 7 ativos na minha carteira, então eu tenho condições de esperar. Aí cada um tem que avaliar se tem condições de esperar ou não, ok? Cada um tem que fazer o seu juízo. No meu caso eu vou esperar. Agora, é decepcionante sim essa novidade, sobretudo porque nós estávamos no momento, e aí precisamos refletir sobre isso, que os analistas estavam todos perplexos, porque a Oi estava subindo feito um foguete nos últimos 10 dias mais ou menos. E o que estava acontecendo? 3 investidores tinham se unido, me parece, pelo que entendi até aqui, sob a liderança do Vitor Adler, um bilionário lá do Rio de Janeiro, com um perfil parecido com o Luiz Barsi, foram inclusive sócios juntos lá na Eternit, e o Vitor Adler buscou aí mais 2 fundos de investimento e eles estavam comprando ações com um objetivo muito claro de assumir o controle do conselho de administração da Oi. Esse era o objetivo, muito claro. Então eles estavam na contratendência da turma da especulação que apostava na queda.
começaram a comprar a Oi BR3 para ter direito a indicar 1 ou 2 conselheiros cada um e assim assumir o controle do conselho de administração. E aí veio, depois desse movimento que vinha sendo consistente, que começava a assustar os especuladores, fomos tomados por essa surpresa negativa, impetrada pela própria Oi, de pedir essa tutela emergencial em caráter de urgência, de proteção. Então, o que está por trás disso? Será que a Oi ficou se sentindo ameaçada por este movimento dos investidores que pediram a destituição do Conselho de Administração? Será que isso é uma jogada da Oi para tentar impedir este movimento desses acionistas? Será? Não sei, estou perguntando. Será? Porque eles estavam comprando ações. Comprando e já tinham encaminhado um ofício pedindo a destituição do Conselho de Administração. Se eles conseguissem destituir o Conselho de Administração, eles passavam a ser superiores ao Rodrigo Abreu. Poderiam, inclusive, afastar o Rodrigo Abreu se assim entendessem, né? E aí vem essa surpresa no meio do movimento de alta, no meio do movimento de aquisição de ações. Será que é uma tentativa de se proteger, feita pela diretoria da Oi, por conta disso? Interrogação. Porque não faz sentido quem disse que não tinha problema de caixa agora dizer que tem. Se isso é verdade, o Rodrigo Abreu mentiu. Se isso é verdade, o estudo que foi feito por aquela empresa independente é uma mentira. O Ministério Público foi enganado, os acionistas foram enganados, a justiça foi enganada. O Rodrigo Abreu vai com a credibilidade dele para o saco do lixo, se isso for verdade. Vai para o saco do lixo. E as pessoas que não quiseram se organizar naquele grupo de acionistas minoritários, que não quiseram se articular, né? Talvez tenham que fazer isso agora para buscar a defesa de algum direito da justiça contra a Oi, por ter sido enganado pela direção da empresa. Porque nós seguimos até aqui no estudo de caso acompanhando o que a empresa estava falando. Nós não nos deixamos contaminar pelas aves de agouro que ficavam aí falando besteira. A gente acompanhou o planejamento da empresa e chegando à conclusão de que estava tudo bem. Aí agora a empresa nos surpreende. Isso é muito ruim, porque se isso que eles estão fazendo é verdadeiro, então eles mentiram. Aquele estudo era um estudo mentiroso que foi apresentado ao Ministério Público. O estudo que foi apresentado ao juiz era um estudo mentiroso. Esse estudo que dizia que a Oi não tinha problema de caixa pelos próximos 3 anos, fez o que com o acionista? Induziu a engano, a erro, a acreditar que estava tudo bem. Então, ao meu ver, o Rodrigo Abreu perde sua credibilidade totalmente. Ele ainda não falou, vamos ainda aguardar. Mas este é um fato novo e eu preciso pontuar. Porque o meu papel aqui, estudando o caso da Oi, não estou falando como investidor, estou falando com alguém que está fazendo o estudo de caso da Oi. Este é um fato novo, que coloca a empresa num território cinzento, num território nebuloso. E o que estamos assistindo é um ato que, se for verdadeiro, compromete a credibilidade do principal executivo da empresa. Deixa ele sem credibilidade. Então, reflita, temos que continuar acompanhando, temos que continuar observando, mas essa é uma reflexão que nós temos que fazer, certo? Olha, eu queria também comentar para vocês que, desde a semana passada, eu comentei que uma pessoa da área de estratégia do Santander tinha declarado que os brasileiros estavam pessimistas demais com a Bolsa e que isso era um equívoco. Eu até comentei no Instagram a respeito disso. E agora, uma outra corretora, a Guide, disse que o mau humor do investidor local com a Bolsa é exagerado. Mas eu queria dizer que esse mau humor com a Bolsa é consequência do que é dito pelos analistas dos bancos das corretoras, que precificaram o caos no Brasil desde o ano passado. Quem acompanha o meu canal desde janeiro do ano passado vai lembrar que eu sempre fui otimista. Eu disse, esse mundo que esses caras estão vendo, eu não vejo. É totalmente irracional. E agora tivemos aí esse posicionamento da Guide e tivemos esse posicionamento do Santander.
dizendo que há um pessimismo exagerado e que os estrangeiros estão certos com o seu olhar em relação à percepção de valor da Bolsa brasileira, né? Que bom que um ano depois eles começaram a notar isso. Mais de um ano depois, né? Porque o estrangeiro ele está de volta ao Brasil, ele continua olhando as questões políticas, fiscais, mas ele está de volta ao Brasil. Teve um evento agora no final de janeiro, promovido pelo Credit Suisse, que isso foi a tônica do evento, né? Foi a tônica do evento, que o investidor estrangeiro está de volta e que ele está olhando sobretudo o PL da Bolsa, que o PL está baixo, historicamente muito baixo, né? Era um dos PLs mais baixos desde o início da série histórica que foi feita no mercado de ações brasileiro. Então, isso faz com que haja uma percepção que a Bolsa esteja muito barata. E o estrangeiro aí não pisca, né? Ele sabe que tem boas oportunidades do Brasil para comprar e ele vai fazendo compra. O Copom manteve a Selic agora em 13,75 pela quarta reunião consecutiva, esperado. Fevereiro, acredito, não sei, essa foi a reunião de fevereiro. Março, eu acredito que vai ser mantido também a Selic no mesmo patamar. Mas eu entendo que abril já é o momento de começar a baixar. Se o Banco Central não baixar em abril, é uma burrice, é uma estupidez, é uma imbecilidade do Banco Central se não baixar já agora em abril. Porque as condições estão dadas, mesmo com os ruídos provocados pelas bobagens repetidas aí diuturnamente pelo presidente Lula. Mas mesmo assim, está elevado demais, está na hora de começar a baixar em abril, porque senão você começa a causar danos na economia, nas empresas e no próprio governo, nas contas públicas das prefeituras, do Estado e da União. Então é uma estupidez o Banco Central segurar essa Selic além de abril. Então é preciso já dar um corte e aí monitorando. Corte de 0,50 para abril, é o que eu espero. Essa é a medida inteligente que teria de ser tomada. Não tomar essa medida agora em abril, fazer um corte de 0,50, é uma bobagem, uma grande bobagem, e aí você começa a usar antibiótico para combater resfriado e começa a causar danos ao paciente, efeitos colaterais. E eu acho que o presidente Roberto Campos Neto precisa acordar para a vida e perceber que isso não vai fazer bem, né? Não vai fazer bem. Então é isso. A gente precisa entender o que está acontecendo, precisa entender as possibilidades e vamos continuar acompanhando esse case da Oi, né? E para finalizar, eu queria comentar duas notícias com vocês rapidinho. Uma delas foi o CEO da JBS, que deu uma declaração que é preciso acabar com o desmatamento ilegal urgentemente. O CEO da JBS, o Gilberto Tomazoni, ele disse que os executivos do agronegócio precisam empunhar essa bandeira. É urgente que se acabe com o desmatamento ilegal. Isso vem prejudicando a imagem do Brasil e os negócios do Brasil lá fora. É preciso acabar com isso. Então, está aí o chamamento do presidente da JBS para todos do agronegócio se empenharem na defesa disso, né? E uma outra coisa, veio de outra empresa do setor, a BRF, ela declarou que o custo do frete marítimo vem reduzindo de forma consistente nos últimos meses e já se aproxima dos níveis próximos ao período anterior à pandemia. Se você acompanha os meus vídeos, os meus estudos, já sabe que esse foi um dos principais componentes para a inflação no mundo inteiro, o frete marítimo. Então, começa a chegar próximo o custo logístico ao patamar de antes da pandemia, de 2019. Essa é uma excelente notícia, que vai haver então uma descompressão no processo inflacionário do mundo, porque boa parte do que justificou o aumento da inflação no mundo todo foi esse problema do frete marítimo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, assine a seleção de empresas, viu? Faça isso hoje. Fique com Deus e até a próxima.